Olá, Fausto. Boa noite, Dr. Marco Túlio. A Minassara agradece mais uma vez pelo seu tempo para nos prestigiar com essa aula. E apresentando o senhor, Dr. Marco Túlio é um cirurgião cardiovascular, trabalha no Hospital Belo Horizonte e no Hospital da Unimed Belo Horizonte também. E hoje ele irá dar uma aula de aneurisma e úlcera de aorta. Pode iniciar, Dr. Marco Túlio. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela aqui. Isso. Ok. Bom, gente, na verdade, essa aula vai ser dividida em duas partes. Nós vamos falar um pouco sobre úlcera penetrante de aorta, que é uma situação, uma patologia meio estranha e ainda muito discutida. Quando é que você deve tratar, quando é que você não deve tratar. E depois nós vamos falar um pouco sobre, fazer uma introdução ao aneurisma da aorta abdominal. Na verdade, não era possível fazer uma aula de aneurisma da aorta abdominal, uma aula única, porque o assunto é muito extenso. Então, provavelmente, a gente vai fazer essa aula hoje, que é uma parte mais de introdução, uma parte mais de fisiopatologia, e a gente vai tentar ilustrar com um caso clínico, e depois, eventualmente, daqui a um mês, a gente pode fazer mais umas duas aulas para completar o assunto, porque ele é bastante extenso. Mas nós vamos falar, primeiramente, sobre a úlcera penetrante da aorta. Então, o termo úlcera penetrante de aorta, e a gente pode usar o termo UPA, a sigla UPA em português, ou úlcera penetrante aórtica, é uma ulceração, geralmente de uma placa ateromatosa, e essa ulceração ela vai se estender profundamente através da íntima, que é a camada média da aorta, né, como a gente pode ver nessa ilustração aqui. A úlcera penetrante da aorta, juntamente com a dissecção aórtica e o hematoma intramural aórtico, formam o espectro da chamada síndrome aórtica aguda. Qual que é o potencial evolutivo da úlcera penetrante da aorta? Ela pode precipitar uma dissecção da camada média, geralmente essa dissecção é localizada e forma-se frequentemente um hematoma intramural. Ela pode se romper na adventícia e formar um pseudoaneurisma ou um aneurisma sacular, isso já é menos frequente, e ela pode vir a se romper na parede livre, causando uma hemorragia. Mas o mais comum é o chamado hematoma intramural. Essa ilustração aqui mostra bem isso. A úlcera penetra na camada íntima, invade a camada média e forma um hematoma intramural na parede da aorta. É o mais frequente que a gente encontra. São características fundamentais da úlcera penetrante da aorta a ausência de um retalho intimal, que é rotineiramente encontrado em uma dissecção. Então, não tem um retalho da íntima. É frequentemente associado ao hematoma intramural, como já acabei de citar, e as ulcerações são localizadas tipicamente em áreas que apresentam grande quantidade de aterosclerose e calcificação. Aqui nós temos uma peça anatômica com uma úlcera aórtica que se rompeu, né? Aqui está a úlcera com a perfuração. Epidemiologia da úlcera penetrante. Tipicamente, essas úlceras são vistas em pacientes idosos do sexo masculino, frequentemente, muito frequentemente hipertensos, até 92% dos casos, tabagistas, até 77% dos casos, e doença coronariana concomitante, até 46%. Também frequente associação com doença pulmonar obstrutiva crônica, que, por sua vez, também está frequentemente associada ao tabagismo. As úlceras penetrantes da aorta são responsáveis por cerca de 7,5% de todos os casos de síndrome aórtica aguda, quer dizer, ela não é tão frequente assim. Em cerca de 50% dos casos, existem aneurismas aórticos concomitantes, mais frequentemente no abdômen, ou seja, você pode ter um aneurisma
da aorta abdominal com uma úlcera no seu interior. A patologia, como disse lá anteriormente, é uma lesão que penetra na íntima e progride pela lâmina elástica interna até a camada média. Nos estágios iniciais, lesões apenas ulceram a íntima e são muitas vezes assintomáticas. À medida que elas progridem, as úlceras vão ulcerando na média e levam a um hematoma intramural que é muito patognomônico, de tamanho variável. Pode evoluir de várias maneiras. Uma das maneiras seria a resolução completa, pode permanecer estável, pode a úlcera ela ficar estável durante muito tempo. Eu estou com um paciente que eu estou acompanhando há 4 anos e a úlcera não evoluiu. Evolução para uma dissecção aórtica, pode evoluir para um aneurisma sacular da aorta ou um pseudoneurisma, e pode ocorrer, inclusive, a perfuração e a ruptura espontânea da aorta. Quer dizer, pode, desde não acontecer nada, como ficar estável, até romper a aorta. Agora, essa questão assim, é muito importante, a questão do tamanho dessa úlcera. Úlceras que têm uma profundidade maior do que 10 milímetros, ou cerca de 1 centímetro, ou diâmetro maior que 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, estão associadas a uma taxa maior de progressão. Então, essa questão do tamanho da úlcera é fundamental para a gente nos ajudar a tomar uma decisão de quando intervir nesses pacientes. Como disse anteriormente, muitos desses pacientes são assintomáticos. O diagnóstico é feito como um achado ocasional. Até 75% desses pacientes podem estar errado aqui, tá? Seriam assintomáticos. Os sintomas, quando aparecem, são típicos de uma síndrome aórtica aguda, como dor torácica aguda e intensa, frequentemente descrita como uma sensação de que rasgou, uma dor lancinante, migratória ou pulsátil. Isso é interessante porque esses pacientes vão, às vezes, para um serviço de emergência. O primeiro diagnóstico é dor torácica e pensa-se neles como sendo uma dor de origem coronariana. E aí você faz os exames para detectar uma doença, uma síndrome coronariana aguda, e eles não têm esse quadro de doença coronariana. E aí você tem que pensar na possibilidade de terem uma dissecção aórtica ou de ter mesmo uma úlcera aórtica. Como uma boa parte dessas úlceras acontecem na aorta torácica ou na aorta descendente, a dor pode ser de localização interescapular de início súbito, irradiando para o tórax anterior, e o paciente pode apresentar um quadro de hipertensão arterial. Como disse anteriormente, é um idoso, hipertenso, esse é o paciente típico, portador de aterosclerose, dislipidemia e dor nas costas ou dor torácica. Muitas características que a gente encontra na dissecção não estão presentes. Por exemplo, a ausência de pulso num dos membros. Isso a gente vê na dissecção aórtica da aorta torácica, não está presente na úlcera. O acidente vascular cerebral, que é mais comum também nos pacientes com uma dissecção, não está presente. A insuficiência aórtica também é comum na dissecção, não está presente. E o comprometimento de um vaso visceral também não está presente, porque não acontece a dissecção, ou seja, é uma patologia localizada. A radiologia, eu queria chamar a atenção porque é muito interessante essa imagem que eu vou mostrar para vocês. O diagnóstico tem outras maneiras de se fazer. O raio-x de tórax pode estar normal, às vezes uma ectasia da aorta, mas a maneira mais precisa de se fazer um diagnóstico de uma úlcera penetrante da aorta é através da angiotomografia, que é o achado típico, uma bolsa cheia de contraste na parede da aorta, na ausência de um retalho intimal ou falso lúmen. E a gente diz que essa saliência se assemelha a um cogumelo. Depois tem outras imagens que são mais típicas, mas aqui a gente vê que, como um cogumelo, ele tem uma base fina e tem o topo, chapeleta do cogumelo mais dilatada. Pode se parecer também uma imagem de uma placa ulcerada. As úlceras podem progredir por um hematoma intramural adjacente, como a gente vê nesse caso aqui. Muitas vezes a gente vê sinais de aterosclerose extensa, que nesse caso aqui a gente não está vendo.
como disse anteriormente, as úlceras estão localizadas na aorta torácica descendente. As úlceras do arco aórtico são menos comuns e são raras na aorta ascendente. Outras maneiras de a gente fazer esse diagnóstico seria o uso da ressonância magnética, mas as imagens de ressonância magnética, eu particularmente, eu acho elas muito pouco precisas. Então, pode ser feito, no caso que o paciente tem alergia a um contraste, mas não é a melhor opção. A ecocardiografia, preferencialmente a ecocardiografia transesofágica, pode ser muito interessante, principalmente para aqueles aneurismas da aorta torácica mais proximal e da aorta ascendente. E uma ortografia, que aqui nós vemos um caso de uma grande úlcera que se rompeu e formou um falso aneurisma. Isso é uma ortografia, né? Um exame invasivo. Então, vou mostrar para vocês 3 casos clínicos de úlcera aórtica, e apenas para ilustrar a patologia. Na verdade, essa aula não é uma aula longa, porque é uma patologia muito circunscrita, portanto, tem muito pouco a se falar sobre ela uma vez diagnosticada, mas é importante, depois eu vou comentar quando tratar. Então, vamos lá. Primeiro caso clínico, o paciente DAS masculino, 75 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica. Em dezembro de 2016, ele teve um quadro de dor torácica forte, sudorese e hipotensão, atendido em um serviço de emergência. Provavelmente a hipotensão foi uma reação à dor torácica que ele teve. Foi descartado infarto agudo do miocárdio e houve melhora progressiva dos sintomas. E, uma vez que foi descartada o infarto, pensou-se na possibilidade de dissecção aórtica, foi feita uma tomografia e um eco, e verificou-se a suspeita de um possível hematoma periaórtico. A angiotomografia revelou uma úlcera aórtica na altura da artéria subclávia esquerda. Aqui não dá para ver muito bem, mas essas imagens são um pouco antigas, então a gente não conseguiu obter uma qualidade de imagem muito boa. Mas a úlcera aórtica se localizava bem aqui. E esse catéter ele entrou pela subclávia, então a úlcera estava na altura da subclávia esquerda. Nós entramos com um catéter pigtail, colocamos na aorta ascendente, para poder fazer essa imagem de angiografia. E, em seguida, nós abrimos uma endoprótese para recobrir completamente essa região da aorta logo abaixo. Como a lesão era na altura do subclávio esquerdo, exatamente por isso que eu trouxe esse caso, houve um problema. Nós íamos ter que sacrificar a subclávia esquerda do paciente, porque não havia como tratar a lesão com a endoprótese sem progredir até a altura da subclávia esquerda. Ele não daria coaptação da endoprótese. Então, a endoprótese progrediu até esse ponto aqui e nós acabamos por fechar a subclávia esquerda. E, nesse caso, a gente ainda fez mais uma outra avaliação. A gente injetou contraste na subclávia esquerda e verificou que havia ainda passagem de contraste, o que poderia, retrogradamente, o que poderia levar a uma formação de um aneurisma ou uma dissecção, a formação de um hematoma nesse local. Então, nós optamos por embolizar essa subclávia. Então, nós colocamos êmbolos metálicos, fios metálicos, coils, né, metálicos, para embolizar a subclávia esquerda e fizemos uma radiografia, uma angiografia de controle e verificamos que a subclávia esquerda se encontrava completamente ocluída na sua origem da aorta. E como é que esse paciente iria evoluir do ponto de vista de circulação? No caso, ele vai evoluir através da circulação colateral dos vasos cervicais e dos vasos supraescapulares. Esse paciente teve uma boa evolução no PO imediato e tardio, tendo mantido um acompanhamento regular. O último acompanhamento dele foi em 2020, persistia com ausência de pulsos distais no membro superior esquerdo. Porém, sem sinais de isquemia, não houve necessidade de se fazer nenhum procedimento adicional.
e ficou com o problema dele totalmente resolvido. O segundo caso é uma paciente idosa, de 90 anos, eu não sei se a Natália está aí, ela conhece bem esse caso, porque ela apresentou até esse caso num congresso. Paciente WMR, de 90 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, atendida previamente em 2 outros serviços. Ela passou em 2 hospitais de Belo Horizonte e foi parar depois no hospital da Unimed. Esses 2 outros hospitais com dor torácica, espineia, mal-estar e dor torácica, que se iniciaram no dia 8 de maio de 2019. Ela foi liberada com analgésicos, foi descartada a síndrome coronariana aguda. 3 dias depois, ela procurou o Hospital da Unimed da Contorno, no dia 11/5, com queixas de espineia, empachamento e dor torácica refratária à analgesia. Exame físico clínico dela, admissão normal, pressão normal, raio-x de tórax e eletrocardiograma sem alterações. Pensou-se inicialmente em tromboembolismo pulmonar, e o clínico que atendeu pediu uma angiotomografia de tórax. A angiotomografia com o objetivo de ver a suspeita de embolia pulmonar. E o resultado foi sugestivo de trombo mural na aorta. Pedimos uma nova angiotomografia para visualização específica da aorta torácica e teve os seguintes achados: presença de um hematoma intramural em aorta descendente com escape de meio de contraste, evidenciando-se úlcera na face medial, com extensão de 20 milímetros e profundidade de 14 milímetros. Como a paciente estava sintomática e a úlcera preenchia os critérios de um tamanho e profundidade grandes, optou-se por uma intervenção cirúrgica endovascular precoce. Foi realizado o tratamento no dia 14 de maio, o paciente foi submetido a implante de endoprótese revestida em aorta descendente por acesso femoral bilateral. Então, aqui nós vemos, como disse, a tal imagem que parece um cogumelo, né? Nós temos bem nítida aqui essa imagem, e um grande hematoma periaórtico. E aqui tem a medida da úlcera, ela tem quase 1,4 centímetros de profundidade, né? E aqui era superior a 2 centímetros de extensão da úlcera. Foi colocada uma endoprótese na paciente, e essa paciente, a endoprótese recobriu completamente a região da aorta descendente onde a úlcera se encontrava. Essa paciente se encontra em controle ambulatorial. Hoje está com... Chamador desconhecido. Está com 92, 93 anos, clinicamente está bem. Foi feito um controle com angio-TC no final do ano agora passado, a endoprótese bem posicionada, existe um endolique mínimo na região proximal da endoprótese. Como é uma coisa pequena, um escape mínimo, optamos por tratamento conservador, a paciente se encontra totalmente assintomática. O caso 3 é uma paciente AMER, esse caso mais recente, 72 anos, do sexo feminino. Essa paciente foi interessante, porque ela nos foi encaminhada no ano passado, no meio daquela crise da pandemia, onde estava tudo parado, e ela fez um ultrassom de abdômen, e por causa de uma dor abdominal incaracterística. E verificou-se um hematoma no interior da aorta abdominal. Aí nós fomos fazer propedêutica com duplex scan e com uma angiotomografia. E confirmou-se a presença de um hematoma muito grande. Ele ocupava 60% a 70% da luz aórtica. Não tinha aneurisma. E como nós ficamos com receio dessa paciente, a paciente bastante ativa e relativamente jovem, né, diferentemente da paciente do caso 2, nós resolvemos entrar com anticoagulante para ela devido ao hematoma intraórtico. Então, ela foi tratada há cerca de 6 meses com rivaroxabana, e o hematoma desapareceu quase que completamente. Fizemos uma angio-TC no final do ano, e que mostrou uma úlcera profunda da aorta infrarrenal. Lembra que eu falei que o hematoma podia ser um sinal da presença da úlcera? E placas parietais extensas e ausência de dissecção, a paciente se mantinha assintomática. Então, nós vemos aqui a imagem do cogumelo lá, o hematoma periaórtico. Essa imagem aqui, olha,
a gente vê muito bem a úlcera, uma úlcera também profunda. E aqui nós temos a cirurgia da paciente, um catéter pigtail colocado na aorta suprarrenal, para a gente identificar a altura das artérias renais. A úlcera se encontrava abaixo das artérias renais, infelizmente não dá para a gente ver bem a úlcera, mas a gente sabia que a úlcera estava nessa região aqui, logo abaixo da artéria renal esquerda. Então, nós optamos por colocar uma prótese, uma endoprótese reta, cobrindo toda essa região. E aqui, a tal altura, a gente colou a endoprótese na veia, na artéria renal esquerda. Aqui nós temos a endoprótese já sendo colocada, né? Ela já está colocada bem posicionada, bem próxima, abaixo da artéria renal esquerda, que a gente sabia que a úlcera estava abaixo da renal. Aqui nós temos a colocação do balão coda para poder fixar a prótese no lugar. E aqui nós temos o resultado final, mostrando as artérias renais livres, né? E a prótese bem posicionada, enchendo as duas artérias ilíacas. Bom, evolução do caso 3, ela teve uma evolução imediata, sem nenhuma intercorrência, teve alta no segundo dia pós-operatório. A cirurgia foi feita numa sexta-feira, no domingo ela foi para casa. E foi mantida apenas com clopidogrel e AS. Evolução. Como é que a gente deveria acompanhar esses pacientes? Tem um trabalho da Circulation, agora publicado em 2021, que fala sobre esses casos. E nesse trabalho, uma corte, um grupo de 273 pacientes com úlcera perfurante de aórtica sintomática foram acompanhados de 2005 a 2020. Cada paciente tinha uma úlcera. Os desfechos primários foram mudança de tamanho ao longo do tempo e o composto de sintomas, progressão radiológica, ruptura e intervenção. Os locais, a maior parte se encontrava na aorta torácica descendente, 53,9%, seguida da aorta abdominal, 41,4%. Arco aórtico foi muito raro, 4,8%. Sintomas se desenvolveram em um paciente que teve ruptura. Dos 273 pacientes, apenas 8 foram submetidas a uma intervenção. 1, que foi o caso da ruptura, 2 para progressão radiológica, 5 para aumento de tamanho e crescimento, ao longo de 3,1 anos. A hipertensão, a dislipidemia, diabetes, largura inicial da úlcera, maior que 20 milímetros, a presença de trombo e aneurisma saccular associado foram associados a maiores mudanças no tamanho da úlcera ao longo do tempo. Portanto, vamos concluir aqui. A úlcera penetrante de aorta sintomática, de um modo geral, apresenta crescimento mínimo e complicações raras, incluindo ruptura. A UPA assintomática pode ser tratada de forma conservadora com imagens seriadas e modificação dos fatores de risco. Pacientes sintomáticos com úlceras profundas ou trombose apresentam maior risco de ruptura, perfuração, complicações e devem ser tratados, preferencialmente por via endovascular. A abordagem endovascular deve ser o tratamento de primeira linha para a úlcera aórtica, quando uma intervenção for o tratamento indicado. Bom, era isso, né? Como disse, não era uma aula tão longa, uma vez que o assunto não é tão extenso assim. E se alguém quiser fazer algum comentário ou algum questionamento.
Se quiser moderar aí, Fausto. Tem uma pergunta lá no chat, doutor Marco Túlio. Eu não vi. Sim, Eu lê vou para mim. vou ler para o senhor. Quando tratar úlcera penetrante por via endovascular? Seria essa situação, né, que, como eu acabei de comentar. Pacientes sintomáticos, ou quando a úlcera apresenta uma progressão, ou quando ela é uma úlcera mais profunda ou de extensão superior a escolher os apps de áudio a 2 centímetros. Seriam essas as indicações principais. E a maior parte dos pacientes, como mostra esse trabalho recente da Circulation, podem ser acompanhados clinicamente. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui. O senhor quer que eu leia? Sim. Em qual camada? Ele vai desenvolver inicialmente para a camada média, né? Ele vai perfurar o endotélio e vai... vou ler a pergunta. As úlceras, quando existe uma progressão acelerada, desenvolve geralmente em qual camada aórtica e qual o risco do rompimento? Inicialmente, como disse, ele vai romper a camada íntima das artérias da aorta e vai penetrar na camada média. E, ao penetrar na camada média, forma-se um hematoma perioaórtico. Na dependência da fragilidade dessa camada média, pode acontecer, inclusive, a formação de um falso aneurisma ou de um aneurisma local, e, posteriormente, de ruptura. Mas, por definição, a úlcera acontece quando a íntima rompe e ela penetra na camada média da aorta. Ok. Mas quero só enfatizar isso, que a gente pode acompanhar a maior parte desses pacientes sem ter uma indicação cirúrgica formal, a não ser naqueles casos que eu citei, né? Progressão rápida, úlcera penetrante, mais profunda ou extensa, hematoma e sintomas. Eu tenho uma pergunta para fazer, doutor Marco Túlio. Pensando em incidência de úlcera aórtica, qual é a porcentagem de torácica e abdominal? Isso foi esse último trabalho também, que é um trabalho de revisão recente, né, que mostra que a maior parte é torácica, 53%, mais ou menos, e abdominal é 40% e alguma coisa. Então, a maior parte é torácica e, geralmente, na aorta descendente, né, abaixo da crosta da aorta. E o risco é o mesmo, independente O da risco é o localização. mesmo, independente da localização. Tá bom. Mais alguém tem uma pergunta para fazer? Acho que o senhor pode passar, então, para o segundo Passar tema, né? para o segundo tema. Muito bem. Isso. Então, o segundo tema são os aneurismas da aorta abdominal. Deixa eu voltar aqui. E vou só passar para a apresentação. Bom, como eu disse, o tema aneurisma da aorta abdominal, a gente chegou no ano passado, o André deve lembrar, a gente chegou a fazer uma aula, mas uma aula que acabou sendo muito curta, porque é um tema extremamente grande. Dá para falar tanta coisa diferente sobre o aneurisma da aorta abdominal, então eu resolvi picar essa aula, porque eu sei que a gente vai acabar fazendo as outras, né, como a gente já havia conversado. Então, eu vou abordar nessa primeira etapa, fazer uma introdução, falar sobre a epidemiologia, a fisiopatologia e a triagem desses aneurismas. Ok. Então, vamos lá para a definição. A gente pode definir um aneurisma como uma dilatação focal e permanente de uma artéria, qualquer artéria, com um aumento de pelo menos 50% do diâmetro normal do vaso, quando comparado ao diâmetro normal esperado para a artéria em questão. Então, uma artéria que deu 1,5 vezes o seu diâmetro, a gente já consideraria essa artéria como aneurismática. O Cláudio, que faz exame de ultrassom, aí, ele sabe muito bem quando dizer que é um aneurisma, quando é uma ectasia. E quem mais faz ultrassom também sabe isso. A aorta abdominal,
é o local mais comum na anatomia de um aneurisma arterial. E o aneurisma de aorta abdominal, a gente vai se referir a ele aqui como AAA, é mais comumente definido como um diâmetro máximo da aorta abdominal superior a 3 centímetros nos planos antero-posterior ou transverso, ou, alternativamente, exatamente como no caso de um aneurisma de qualquer artéria, com uma dilatação focal de 1,5 vezes o diâmetro do segmento arterial adjacente normal. E, frequentemente, a dilatação atinge também as artérias ilíacas. Então, vamos lá. Nós sabemos que, mesmo na aorta abdominal, ele vai poder se localizar em localizações as mais diversas. Ele pode ser suprarrenal, e isso aqui, quando a gente, cirurgião, vê um caso desses, a gente já fica mais temeroso, porque muitas vezes você tem aneurisma esquioendesma da aorta torácica, e aqui, no caso, a gente está mostrando aneurisma que acomete o tronco celíaco, que acomete a artéria mesentérica superior. Ele pode ser pararenal, acometendo também as artérias renais, pode ser justa renal, está muito próximo das artérias renais, e pode ser infrarrenal, que é o melhor em termos de possibilidade de tratamento endovascular, porque ele tem um colo, né? Nós podemos classificar esses aneurismas como sendo pequenos, quando tem um diâmetro menor que 4 centímetros, de tamanho médio, com diâmetro entre 4 e 5,5 centímetros, grandes, com diâmetro acima de 5,5, e muito grandes, com diâmetro acima de 6 centímetros. E aqui nós vemos o risco anual de ruptura de um aneurisma da aorta abdominal, de acordo com o tamanho. Olha só, a incidência anual de ruptura, isso aqui em porcentagem, é menor que 1% se o aneurisma tem menos de 5,5. Passou de 5,5, essa incidência já aumentou para 9,4, passou de 6 para 10, é incidência anual, tá? E se acima de 7, dá uma incidência anual de ruptura de até 32,5%. Os principais pontos que devem ser levados em consideração em relação aos aneurismas da aorta abdominal. Geralmente, eles são assintomáticos até que se rompam. E quando eles se rompem, a mortalidade subsequente é de 85% a 90%. Os pacientes são sintomáticos, aqueles que chegam com dor, requerem um reparo urgente, porque geralmente estão rompendo. As recomendações da Força Tarefa de Serviço Preventivo dos Estados Unidos apoiam uma triagem para aneurisma de aorta abdominal em homens de 55 a 65 anos com história de tabagismo, e uma triagem seletiva em homens na mesma faixa de idade sem história de tabagismo, embora o grupo ideal a ser rastreado permaneça ainda como uma controvérsia. O limite usual para reparo eletivo é um diâmetro aórtico de 5,5 nos homens e 5 centímetros nas mulheres. E aqui eu vou fazer uma lembrança. Eu me lembro bem que até uns 15 anos atrás, esse reparo eletivo a gente fazia com pacientes com diâmetro acima de 4. E somente esses trabalhos prospectivos de segmento é que nos permitiram ter segurança de aguardar que um aneurisma tivesse 5,5 centímetros no homem e 5 centímetros na mulher, para poder fazermos reparo. É lógico que existem situações, hoje mesmo eu vi um caso com a Anne, que a gente vai ter que fazer um reparo num aneurisma menor do que 5,1, no caso, é um aneurisma de 5,1. O reparo endovascular resulta em menor morbidade e mortalidade perioperatória do que o reparo aberto, mas os dois métodos estão associados a uma mortalidade semelhante à medida que o tempo passa, ao longo de 8 a 10 anos. Os pacientes tratados com reparo endovascular requerem vigilância a longo prazo, devido ao pequeno risco de aneurisma reperfundir o saco aneurismático, com ruptura tardia. Então, são os endolics, né? A gente falou sobre complicações numa outra aula. Decisões quanto ao reparo profilático. Se deve prosseguir e, se em caso afirmativo, que tipo de reparo realizar. Levar em consideração a anatomia do caso, nem todos os pacientes têm anatomia passível de reparo endovascular. E levar em consideração também o risco operatório e a preferência do paciente. Então, assim, a cirurgia aberta ela não está abandonada, mas existe uma preferência por ela
e na medida que as próteses foram tendo melhora e que os cirurgiões passaram a ter um melhor resultado, um melhor conhecimento com as endopróteses e com a técnica, a gente acabou evoluindo para, preferencialmente, utilizar o reparo endovascular, principalmente porque os resultados a curto prazo são melhores e iguais os resultados a longo prazo entre os pacientes operados com cirurgia aberta e os pacientes operados com endoprótese. Os fatores de risco para um aneurisma de aorta abdominal: sexo masculino, idade maior que 60 anos, raça caucasiana, os pacientes brancos, história familiar positiva para aneurisma de aorta abdominal, que são fatores assim, que já foi demonstrado, a hipertensão, o tabagismo, gente, é muito importante. E outra coisa, depois que você faz um reparo do aneurisma de aorta abdominal, se o paciente continua fumando, é problemático, porque essa doença pode progredir em outro local, exatamente como a gente teve num caso mais recente, em que o aneurisma progrediu na artéria ilíaca. A presença de aneurismas de outros grandes vasos, como as ilíacas, poplíteas, femorais e aneurismas cerebrais. Transtornos do tecido conjuntivo são outros fatores de risco. A síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos e essa outra síndrome que eu nem conheço direito, Loeys-Dietz. História prévia de dissecção aórtica, sem dúvida, leva ao enfraquecimento da aorta e também leva à formação de um aneurisma posteriormente. História prévia de cirurgia ou instrumentação da aorta, quer dizer, o fato de você ter cutucado a aorta pode levar à formação de um aneurisma, a aterosclerose e a dislipidemia. Então, são esses os principais fatores, mas eu chamaria muita atenção para esses casos aqui, ó: sexo masculino, a idade, a raça caucasiana, história familiar, hipertensão e o tabagismo. Eu diria que são os mais frequentemente encontrados. O diagnóstico de um aneurisma de aorta abdominal entre homens de 65 a 74 anos, 55 em 100 mil pessoas ano. Então, não é tanto assim. O diagnóstico aumenta para 112, quer dizer, dobra por 100 mil pessoas ano para homens entre 75 e 85 anos. À medida que a idade vai subindo, esses pacientes passam a ter um risco maior de ocorrência do aneurisma da aorta abdominal. Aumenta ainda mais, para 298 por 100 mil pessoas anos para aqueles homens com mais de 85 anos. Então, é uma doença da idade mais avançada. Incidência e prevalência. Interessante isso aqui. Trabalhos mostram que a incidência de descoberta do aneurisma de aorta abdominal parece estar diminuindo. Um estudo de triagem com mais de 81 mil homens, a prevalência do AA detectado foi de 3,4% ao ano e diminuiu essa incidência, que era de 5%. Diminuiu, portanto, em 5% em relação aos valores, para 1,3% em 2015. Ou seja, percentualmente houve uma diminuição. Aneurismas são raros em mulheres com menos de 50 anos de idade. A prevalência do aneurisma de aorta abdominal em mulheres de 65 a 80 anos é historicamente mais baixa em comparação com os homens. O estudo mostra que a prevalência é até 6 vezes menor nas mulheres do que nos homens. Então, a prevalência nas mulheres 1,3%, nos homens 7,6%. Homens de raça branca são mais frequentemente afetados que os asiáticos e hispânicos de raça negra. O tabagismo se mostrou fortemente associado com a ocorrência do aneurisma da aorta abdominal. Meta-análises mostraram que indivíduos fumantes atuais têm um aumento de quase 5 vezes no risco de desenvolver um aneurisma da aorta abdominal. Os fatores de risco para a expansão e a ruptura desses aneurismas. A manutenção do uso do tabaco. O sexo feminino rompe mais, olha que interessante. Eles crescem mais rápido. Pacientes com DPOC, grande diâmetro inicial do aneurisma, mais que 5,5 centímetros. O tabagismo, na verdade, saiu repetido aqui. A hipertensão arterial, a expansão rápida, aumento do diâmetro da aorta. Isso é interessante, a gente acompanhar pacientes com aneurisma de aorta abdominal, em que o aneurisma vai ter uma expansão de maior que 0,5 centímetro por ano, a gente considera essa expansão como sendo rápida e poderia ser uma indicação para tratamento cirúrgico, até com diâmetros menores do que os habituais. É interessante também se o paciente foi transplantado, cardíaco ou renal, tem uma tendência para desenvolver esses aneurismas,
Presença de sintomas abdominais ou secundários ao aneurisma, como dor, tromboembolismo distal. Muitas vezes o primeiro sintoma de um aneurisma de aorta abdominal pode ser um dedo roxo que aparece lá no pé do paciente. E se houver um pico elevado de estresse na parede, o paciente com uma hipertensão arterial, um pico hipertensivo, o estresse na parede aumentando, é um fator de risco para expansão e ruptura dele. Por outro lado, é muito improvável que os aneurismas com menos de 4 centímetros de diâmetro transversal se rompam nos próximos 5 anos. E, como eu disse, há 15 anos atrás, não tão distante assim, a gente operava pacientes com 4 centímetros de diâmetro transversal. E somente esses estudos que acompanharam um número grande de pacientes a longo prazo nos permitiram a segurança de saber exatamente quando operar os doentes. Essas taxas de ruptura cumulativa de 5 anos, naqueles pacientes que foram diagnosticados de maneira acidental, é de 25% a 40%, para aneurismos maiores que 5%, em comparação a 1 até 7%, para aneurismos de 4 a 5 centímetros. Quer dizer, a diferença é muito grande. Taxa de letalidade em 30 dias foi relatada anteriormente como sendo de 45% a 50%, quando o reparo cirúrgico de emergência foi realizado em pacientes com aneurismas rotos, que sobreviveram por tempo suficiente para procurar atendimento médico. Lembrando que de 80% a 95% dos pacientes morrem antes de chegar até o médico. Estudos mais contemporâneos que foram realizados para comparar o reparo. Taxas atuais de mortalidade em 30 dias, com tratamento endovascular, são de 35% a 40% naqueles casos de aneurismas que se romperam. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia é muito complexa. Existem fatores que poderiam ser considerados como ambientais e genéticos, que desempenham fatores importantes, sendo o tabagismo um fator ambiental mais importante. O processo principal é o processo inflamatório da parede da aorta, e que leva ao desenvolvimento, expansão e ruptura de um aneurisma da aorta abdominal. Os fatores dietéticos e obesidade, em particular a obesidade abdominal, também são importantes. História familiar de um aneurisma de aorta abdominal entre parentes de primeiro grau está presente em aproximadamente 3% dos casos incidentes. A probabilidade de um gêmeo monozigático, de uma pessoa que tem ter a doença, é de 24%, que é 71 vezes maior do que de um gêmeo monozigático de uma pessoa que não tenha um aneurisma de aorta abdominal. Então, vejam que é uma doença que tem uma tendência familiar, né, muito próxima. Um exemplo de interação de fatores ambientais e genéticos é o efeito do colesterol, onde fatores genéticos e dietéticos afetam os níveis de HDL e de LDL. Bom, continuando a fisiopatologia. O que é o aneurisma? É o enfraquecimento da parede da secção da aorta abdominal. Uma vez que uma parte da parede está enfraquecida, a pressão do sangue que flui naquele local leva a que a aorta se dilate, levando à formação do aneurisma. Isso aqui é interessante. Parece que existe uma falha das proteínas estruturais da aorta que leva à ocorrência do aneurisma da aorta abdominal. O que faz com que essas proteínas falhem não é exatamente bem conhecido, mas isso leva a um enfraquecimento gradual da parede aórtica. A diminuição das proteínas estruturais da parede aórtica, como elastina e colágeno, já foi identificada nesses aneurismas. Eu vou comentar aqui também, parece que existe alguma situação relacionada com a parte circulatória. A vascularização da parede aórtica, sendo que a parede da aorta abdominal é menos vascularizada do que a parede da aorta torácica. Então, havendo essa diminuição da vascularização, nós poderíamos ter um fator adicional de enfraquecimento da parede aórtica. Uma grande proporção dos pacientes com aneurisma da aorta abdominal é sintomática, até chegar à ruptura. E o paciente pode ter como primeiro sintoma a ruptura. O risco de ruptura aumenta com o aumento do diâmetro da aorta, como já associei, a mortalidade podendo chegar até 80%. Na verdade, até mais. Isso varia segundo a estatística. Na fisiopatologia. Então, como eu disse,
Aqui a parede da aorta ela é nutrida pelos vasos vasorum. Nós temos a fibra de colágeno, as fibras de colágeno. Existe uma fragmentação das fibras de elastina. Existe uma infiltração de adipócitos na parede da aorta. Antes disso, esses vasos vasorum que nutrem a parede da aorta, eles ficam aparentemente estenosados, ou seja, uma diminuição de fluxo. Existe um evento isquêmico. Então, vejam a diferença daqui da elastina, da camada média. A camada média vai ficando mais delgada, ocorre posteriormente, ela vai se rompendo, vai ocorrer a infiltração de adipócitos na parede, e esses adipócitos levam, por sua vez, vão chamar os macrófagos para o local, que vão tentar lesar, esses adipócitos, e cada vez mais ocorre o enfraquecimento. A camada íntima fica mais ou menos do mesmo jeito, mas esse enfraquecimento da parede com o aumento da pressão pode levar à ruptura da parede aórtica. A íntima, a camada íntima, vou falar sobre um pouquinho de histologia. É a única camada de células endoteliais que está colocada sobre o tecido conjuntivo. A média consiste em células musculares lisas embutidas em proteínas estruturais, que são a elastina e o colágeno. A adventista é composta por fibroblastos e fibras de colágeno. A composição, portanto, da parede aórtica é feita pelas unidades lamelares de colágeno. Então, elas estão camadas, né? A aorta, independentemente da localização, depende dessas camadas fibromusculares distintas, as chamadas unidades lamelares, para distribuir a tensão e fornecer elasticidade. O número de unidades lamelares é menor na aorta infrarrenal, como eu comentei antes, do que na aorta torácica. A camada média da aorta torácica é composta de aproximadamente 60 unidades lamelares, divididas em regiões avasculares e vasculares. Já na aorta abdominal, ela consiste de aproximadamente 30 unidades lamelares e é totalmente avascular. É um fator adicional porque a aorta enfraquece ali naquele lugar. Os vasos vasorum e os vasos vasorum linfáticos formam suas próprias redes na adventista. O vaso vasorum fornece nutrição e oxigênio para a aorta. Papel e a distribuição dos vasos vasorum linfáticos ainda não é bem conhecido. Existe uma correlação significativa entre o número de vasos vasorum e a espessura da camada média nos segmentos aórticos. Existe ainda uma correlação significativa entre o número de vasos vasorum linfáticos e a espessura da íntima nos segmentos da aorta infrarrenal. Vasos vasorum são mais presentes no arco aórtico, tornando-se menos densos à medida que você vai descendo, com menor densidade ocorrendo na aorta abdominal e infrarrenal. Diferenças nas distribuições de vasos vasorum e vasos vasorum linfáticos podem implicar na prevalência de doenças da aorta, como a dissecção, o aneurisma da aorta abdominal, doença oclusiva aterosclerótica, de cada um dos segmentos da aorta. Então, existe esse fator, né, gente? Existe um fator relativo à parte de vascularização da aorta abdominal infrarrenal. Sobre a questão inflamatória. Os linfócitos T, CD4+, também chamados de auxiliar, ou helper, quando ativados, secretam citocinas, que promovem o crescimento, diferenciação e funções de linfócitos B, macrófagos e outras células. Portanto, eles vão mediar um quadro inflamatório. Dois subgrupos desses linfócitos podem ser definidos pelo tipo de citocinas que secretam: o TH1, ou T-helper1, e o TH2, ou T-helper2. Existem evidências de infiltração transmural de células inflamatórias nos aneurismas de aorta abdominal, como neutrófilos polimorfonucleares, células T, células B, macrófagos, mastócitos e células exterminadoras natural, chamadas de natural killer cells. Os tipos de células predominantes são células T, CD4+, células B e macrófagos, indicativo de uma mudança de direção a uma resposta inflamatória TH2. As citocinas TH2 têm efeito pleotrópico sobre as células musculares lisas, matrizes extracelular inflamatórias que medeiam o desenvolvimento do aneurisma da aorta abdominal. Ou seja, a mudança do processo de linfócitos que vão secretar essas citocinas do tipo TH1 ou T-helper1 para o tipo TH2, T-helper2, parece que tem um efeito adicional
sobre o processo inflamatório. Tudo isso, gente, está sendo muito discutido. Tem, assim, centenas de trabalhos sobre a fisiopatologia. Mas aí, vamos relembrar aqui. Vascularização, fatores externos, fatores genéticos, fatores inflamatórios, né? Então, você tem uma somatória de fatores que podem levar à formação do aneurisma. Falar sobre triagem. Quando é que a gente deve fazer a triagem? Nós vimos aí que o aneurisma da aorta abdominal é um evento clinicamente catastrófico, caso venha a se romper. A ultrassonografia abdominal é um exame de triagem altamente sensível e específico para o aneurisma da aorta abdominal. O rastreamento de um aneurisma da aorta abdominal em homens com mais de 65 anos está associado a uma redução de risco de mortalidade relacionada ao aneurisma. Qualquer benefício absoluto na mortalidade geral provavelmente será pequeno em pessoas que não tenham risco aumentado. Então, a triagem, por outro lado, pode causar ansiedade, as pessoas ficarem ansiosas. Se elas falarem assim, eu tenho que fazer exame todo ano, a cada 5 anos, particularmente naqueles pacientes com aneurismas pequenos que são tratados de forma conservadora, apenas por acompanhamento. Isso aqui eu queria abrir um parêntese. A gente acompanha um monte de pacientes com aneurisma de aorta abdominal, um monte, talvez mais de 30, 40, com aneurismas pequenos. E os pacientes, eles vêm, você fala, vem com 1 ano, eles vêm com 8 meses. Você fala, vem com 8 meses, eles vêm com 4, 5, 6. Eles ficam desesperados para poder fazer exame de triagem. No caso, um exame mais simples aí é o ultrassom, no caso do Plex Scan. Em alguns casos, a gente, quando tem uma situação que está aumentando mais rápido, a gente muda para a tomografia. Eu vou me referir já já. É recomendado o rastreamento único de aneurisma da aorta abdominal em homens com idade entre 65 e 75 anos que já fumaram. Então, se o paciente já fumou, cardiologistas clínicos peçam um exame de ultrassom abdominal, uma única vez. Sugere-se também um rastreamento único em pacientes dentro dessa faixa de idade que tem um parente de primeiro grau, que necessitou de reparo do aneurisma de aorta abdominal ou que morreu por uma ruptura do aneurisma. Em geral, o rastreamento não é indicado para mulheres. Deve-se indicar a triagem para mulheres que têm um forte histórico familiar de reparo ou morte devido à ruptura do aneurisma, baseando a decisão de fazer a triagem em seus valores e preferências. Então, assim, fazer exame de ultrassom, duplex scan ou ultrassom simples em todo mundo, porque está numa determinada faixa etária procurando aneurisma de aorta abdominal, não tem sentido. Você vai fazer naqueles pacientes que têm uma tendência para esse tipo de aneurisma, ou que se o paciente já fumou, você vai fazer uma única vez para ver, e não precisa ficar repetindo. É lógico, se você encontrar alguma coisa, você tem que repetir de tempos em tempos. A ultrassonografia abdominal é o exame mais fácil da gente fazer, e dá para ver muito bem a aorta distal e a bifurcação da aorta, né? E pode ver muito bem um aneurisma da aorta abdominal, dá para ver, dá para medir, é um exame que dá para ver bem na maior parte das vezes, e não envolve contraste. E aqui dá para ver, inclusive, um aneurisma sacular grande na aorta abdominal, com diagnóstico por ultrassonografia. Bom, quando você vai fazer esse exame, a gente tem que medir no colo proximal a presença, a gente tem que medir o colo proximal do aneurisma, a gente tem que procurar medir a dimensão, a presença de calcificação e a presença de trombos, e a distância do aneurisma das artérias renais. Essa distância é muito importante, porque se a gente vai planejar um tratamento endovascular, essa região é a região onde a gente vai ancorar a nossa endoprótese. No aneurisma, a gente vai medir os diâmetros transverso, anteroposterior e longitudinal, a presença e extensão da trombose ou placas de ateroma. Vamos medir as ilíacas. É muito frequente que o aneurisma progrida para as ilíacas. Olha só aqui. A dimensão das ilíacas, o colo distal, se houver, porque também é muito importante você ter um colo distal em alguns pacientes que você vai fazer o tratamento apenas do aneurisma, mas, como disse, a progressão para as ilíacas é frequente.
é frequente, e é muito comum, né? Nesses casos de endoprótese, a gente tem que tratar as ilíacas juntamente com o aneurisma da aorta abdominal. Vamos lá, vamos agora apresentar um caso ilustrativo para terminar a nossa apresentação, para não ficar muito chato e tão teórico assim. Nós vamos apresentar aqui dezenas de casos que a gente tratou nos últimos anos, mas esse é um caso que a gente tratou recentemente e teve uma complicação e que eu queria me referir exatamente àquela questão do colo proximal, porque é muito importante a gente ter o local exato onde a gente vai colocar a nossa endoprótese. O paciente AEA, 71 anos, masculino, presença de um aneurisma abdominal assintomático. O paciente foi uma dor abdominal incaracterística e foi feito um ultrassom abdominal e achou o aneurisma. Tabagista, hipertensão arterial sistólica leve e a correção endovascular do aneurisma foi no dia 14 de fevereiro agora. Então, vamos lá nas medidas. Transição tóraco-abdominal, vamos ver o que é mais importante aqui. Aqui, o tamanho do aneurisma no segmento infrarrenal aneurismático, 5,8 centímetros. O colo do aneurisma, um colo bom, né? Um colo bom, 23 milímetros. A extensão do aneurisma na aorta, 91. A distância da artéria renal direita até o começo do aneurisma, da artéria renal direita até a bifurcação, quer dizer, todas essas distâncias são importantes para a gente. Então, esses dados são dados de angiotomografia. Tá. O slide ficou fora do lugar, depois eu volto. Aqui, então, nós vamos ver a angiotomografia do paciente. Mesentéricas, duas renais e grande aneurisma. E reparem, já dá para ver, olha para vocês verem a maneira como que as duas ilíacas desse paciente são tortuosas. Existe uma tortuosidade muito grande e o aneurisma ele progredia até a artéria ilíaca do lado direito. E aqui a medida do aneurisma, quase 6 centímetros, né? 5,7, um grande trombo. Interessante que esse paciente tinha poucas placas de ateroma e tinha um colo bom, né? E aqui, reparem, olha a tortuosidade das artérias ilíacas desse paciente. Ou seja, o colo, quando eu falo colo, é a distância que vai entre a artéria renal e o começo do aneurisma. Então, vamos ver algumas imagens pré-operatórias desse paciente. Aqui nós temos o ponto onde a artéria renal estava se originando. A artéria renal esquerda a gente sabia que era mais baixa. Aí subindo o pigtail e a injeção mostrando as duas artérias renais. Aqui a endoprótese sendo colocada. E aqui, vocês reparem, já é a parte inferior, né? A bifurcação, o ramo esquerdo da endoprótese, o ramo direito da endoprótese não foi colocado. Na verdade, essa prótese parece que ela desceu um pouquinho na hora que a gente foi colocar. E ficou uma grande curva aqui de 90 graus para poder cateterizar o ramo direito da endoprótese.
mas a gente conseguiu cateterizar e colocar o ramo direito da endoprótese dentro da endoprótese aórtica, né? Então, a gente está abrindo o ramo direito aqui. E reparem, olha o tamanho do diâmetro dessa aorta aqui, perdão, da ilíaca direita. Acho que aqui eu não vou conseguir passar. E aí, na hora que a gente injetou, olha o que aconteceu. Presença de um endolique lá em cima. Essa prótese, provavelmente, na hora de ser colocada, ela desceu um pouquinho, e quando eu falo é um pouquinho mesmo, questão de meio centímetro. Dá para ver perfeitamente o endolique aqui, proximal. Está vendo o endolique aqui? Aí a solução aqui foi colocar um cuffzinho, tipo uma pequena extensão de endoprótese, que a gente está abrindo aqui, quer dizer, colocamos um pouquinho mais para cima. Por dentro da endoprótese anteriormente colocada, para vedar o endolique. Então, é muito importante esse cuidado, porque uma coisa, às vezes, de meio centímetro permite acontecer uma situação como essa, e que, evidentemente, não é uma situação boa. Lógico que é uma situação corrigível, né, como nesse caso. Aqui o balão corda está sendo insuflado para acomodar esse cuff, e a gente vai ver em seguida que o endolique desaparece. Ali a artéria renal esquerda está bem nítida, né? E a renal direita ela está mais alta aqui. Então, assim, não houve nenhum comprometimento das renais. Aquele endolique que estava mais ou menos nessa região, por aqui, assim, desapareceu e, portanto, esse caso ficou resolvido. Lá embaixo, como eu falei, a artéria ilíaca direita é muito grande. Eu fiquei na dúvida até se eu não deveria usar uma endoprótese ramificada para poder preservar a ilíaca interna e progredir em direção à ilíaca externa do paciente, porque é muito grande esse diâmetro. A gente vai ter que ver, porque eu espero que não precise colocar nada não, porque a gente acabou no ponto certo. Aí, sendo retirado o balão, na hora que a gente insuflou o balão o balão corda para poder ajustar, né? E aqui a gente já vai ver como é que ficou. A ilíaca interna aparece cá embaixo. Mas reparem que é um diâmetro muito grande, mas não tem nenhum vazamento. Vamos ver como é que esse paciente vai evoluir, né? Então, a prótese ficou bem ajustada, tanto em cima quanto embaixo. Bom, voltando lá no slide que tinha ficado fora de ordem, que vai ser o nosso último slide. Acho que eu acabei passando aqui. Eu acabei passando. Esse paciente, só para encerrar aqui, esse paciente teve uma evolução assim, totalmente favorável. Ele teve uma evolução totalmente favorável, recebeu alta também com 48 horas do hospital e se encontra bem, já fez um retorno com a gente. E vamos acompanhar. Eu pretendo, na faixa entre 3 e 4 meses, repetir algum exame dele, talvez até uma nova tomografia, para ver como é que ficou essa ilíaca interna direita, porque realmente o diâmetro dela era muito grande. Bom, estou vendo que já tem uma pergunta aqui, eu vou até
já responder de uma vez. Eu vou ler a pergunta e depois, se alguém quiser perguntar mais. Mas no cenário atual, o senhor acredita que existe espaço para o tratamento de aneurisma de aorta abdominal em cirurgia aberta? Se sim, quando? Eu acho que tem, sim. Não é o habitual mais, mas existem situações, vamos dizer, que o paciente não tenha acesso às artérias ilíacas dele, sejam tão comprometidas que você não consiga fazer subir com a endoprótese. Então, você poderia fazer uma prótese bifurcada de Dacron, anastomosando o infrarrenal e anastomosando cá embaixo, nas duas artérias femorais, fazendo tipo um bypass aorto-femoral bilateral. E existem situações, evidentemente, que o paciente pode estar tão grave, no caso de uma ruptura, que não dá tempo de você preparar esse paciente, estudar o paciente, para levar ele para uma cirurgia fechada, endovascular. E aí você tem que fazer uma cirurgia aberta em uma situação, às vezes, até de grande dificuldade. Lógico que a tendência atual é cada vez mais fazer endovascular, mas sempre vai ter espaço para cirurgia aberta em casos selecionados, em casos em que a endovascular não funciona. Bom, mas se alguém quiser alguma pergunta, lembrando o seguinte, foi uma aula meio chata, porque ela foi uma aula muito teórica, uma parte dela, mas a intenção era fazer essa parte para depois a gente ver mais a parte prática, numa segunda e, eventualmente, numa terceira aula, para completar o assunto de aneurisma da aorta abdominal. Então, Arthur, eu tenho uma pergunta para fazer. Uma aorta nativa, com diâmetro 18 milímetros. Tá. Aí o paciente tem um aneurisma de 45. Considera esse aneurisma operável ou não? Porque sendo mais que o dobro do diâmetro normal da aorta. Ô Fausto, é um paciente que você tem que levar em consideração. Eu entendi a sua pergunta. É uma aorta fina. Fina, com aneurisma... Com aneurisma grande, para a aorta dele. Isso. Eu entendi a sua pergunta. É uma situação que você tem que pensar, porque ele não preenche as indicações clássicas para um tratamento de aneurisma da aorta, né, abdominal. Mas você poderia acompanhar esse paciente do ponto de vista de exames e verificar se essa aorta, se esse aneurisma não está crescendo muito rápido. E se ele estiver crescendo, haveria realmente indicação para você fazer a correção. Beleza, obrigado. Mas, em princípio, não, tá, Fausto? Mesmo, eu entendi o seu questionamento. É um aneurisma grande para o tamanho do paciente, mas, em princípio, não. Porque hoje a gente vê bastante tratamento. Uma aorta de 20, 25, 26, com aneurisma de 6, né? 5,5. Exato. Proporcionalmente, Então, esse que você citou aí seria muito grande. Isso. Seria comparável a um aneurisma habitual numa aorta habitual, né? Mas, teoricamente, não tem indicação. Acho que teria que acompanhar, honestamente, teria que acompanhar. Presença de trombo, se tiver presença de trombo, se o crescimento estiver sendo mais rápido, por aí. Beleza. Gente, mais alguém tem uma pergunta? Marco Túlio. Sim, Cláudio. Boa noite, você tá bom? Boa noite. Parabéns pela aula aí. Sabe? Obrigado. É sempre bom a gente rever, aprende sempre um pouco. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é a questão genética, né, familiar. E eu lembrei que, há uns 10 ou 15 anos atrás, eu conheci um cirurgião cardiovascular, o Helênio Coutinho, não sei se você chegou a conhecê-lo. Não sei. Sim. Ele era de Itaúna, na verdade. Ele estava aposentado quando eu morei lá, conheci ele, e ele operou o João Batista Figueiredo, na década de 90. E ele me contou que o João Batista teve um irmão que faleceu por aneurisma roto e operou também um outro irmão. Eram três irmãos e os três com aneurisma de aorta abdominal. Entendeu? Cláudio, eu tive outro que teve aneurisma também foi o Ipitangui, né,
Pitangui, Pitangui. Mas ele também tinha uma situação familiar, não? O Pitangui, não? Sei. Eu também não sei. Figueiredo eu fiquei sabendo porque o Heleno Coutinho me contou, né, que tinha operado o João Batista Figueiredo e já tinha operado antes um irmão dele mais velho, os dois irmãos, um com aneurisma roto, que faleceu, e tanto o João Batista como o irmão também tiveram aneurisma. Na década de começo de 90. Na época não existia ainda endovascular, né? Era tudo aberto. Cirurgia aberta. Eu tive um caso, aliás, 2 casos no ano passado, no meio da pandemia, mas não foi aneurisma de aorta abdominal. Mas olha que questão genética interessante. 2 irmãs, uma me procurou com um aneurisma gigante da ilíaca esquerda, que começava logo abaixo da bifurcação, um aneurisma todo tortuoso, uma dificuldade danada. Eu consegui colocar uma endoprótese local, né? Não precisei mexer na aorta. Aí a paciente ficou boa e tudo, ficou muito agradecida. Aí ela falou assim, doutor, a minha irmã tem um aneurisma também, o senhor não quer dar uma olhada nela, não? Eu fui olhar a irmã, fiz uma angiotomografia. O Cláudio, o aneurisma da ilíaca esquerda dela era idêntico. O André, cadê o André? Está por aí, não. O André lembra desse caso. O aneurisma da artéria ilíaca esquerda dela era idêntico. O André lembra disso, não lembra, André? Lembro sim, com certeza. Pois é. Era idêntico ao da irmã. Acho que a Anne talvez lembre da irmã, da segunda, né? Mas era idêntico da primeira. E aí é uma questão genética. Então tem isso mesmo. Tem isso mesmo. É lógico, parece que os outros fatores, né, os fatores ambientais e tudo mais, são fatores que falam muito a favor. Agora, uma coisa impressionante é a questão do tabagismo. Nós tivemos um caso agora recente, que eu tive que colocar uma prótese. Você estava lá no dia, mas você ficou pouco tempo. A gente colocou uma prótese ramificada. Eu tinha corrigido o aneurisma de aorta abdominal e ficou bom. O paciente continuou fumando. Aí a ilíaca interna do lado direito deu um aneurisma e a prótese foi jogada para cima. O ramo direito da prótese foi jogado para cima e ficou aquele aneurisma, aquela bola na ilíaca interna. Ele já tinha outra ilíaca interna comprometida. Eu tive que colocar uma prótese ramificada naquela. Mas foi muito interessante, porque ele falou, doutor, dessa vez eu paro de fumar. Eu falei, seu desgraçado, eu tinha achado que você tinha parado de fumar. E parece que realmente o cigarro tem um fator assim, impressionante, né, na evolução desses doentes. É um negócio interessante. Outra coisa também que a gente percebe que ajudou muito foi a evolução da indústria, né, dos materiais, o perfil, e aneurismas que você mostrou aí, angulação de 90 graus, que em certa época era intratável isso. Né? Furava a aorta, você furava a ilíaca. Eram limitações que na tomografia já contraindicavam o tratamento endovascular. Hoje não. Hoje está cada dia mais raro o aneurisma ir para a cirurgia aberta, né? Só pela anatomia. Isso a indústria evoluiu e tem evoluído muito, né? Os materiais mais finos, né? Agora, uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, quer dizer, não é que eu não tenho coragem, eu não tenho o hábito de fazer, é usar o perclose. Eu tenho um certo medo de pegar uma artéria femoral muito calcificada, muito danificada, e ao usar o perclose, você acabar de romper a artéria. Então, assim, eu ainda sou antigo nisso, ainda tenho feito incisão. Talvez um dia me acostume a usar o perclose, mas isso aí fica para o pessoal mais novo, e deve ter uma outra coisa mais simples para usar. As complicações pós-operatórias são uma outra aula à parte, né? E outra aula à parte, Os sítios de introdução complicam, né? Não é só ali, terminou a aneurisma, ficou bonita a imagem, a cirurgia continua. Né, que é uma parte da cirurgia que pode complicar também. Lembrar que a patologia desses pacientes são doentes, inclusive a via de acesso. Exatamente. Lembrar que são doentes graves, né? Eles têm outras patologias, então são doentes muito graves. Hoje a Anne viu comigo um paciente, está todo ruim, tem 5 stents, né, Anne? Uma coisa assim. Coronariopata grave, diabetes. São 5 stents e tinha indicação de um 6º, que
Foi suspenso. E está lá com aneurisma de aorta abdominal, obstrução das ilíacas e obstrução de artérias femorais. Então, um negócio assim, fazer o quê com isso? Tentar, né, fazer alguma coisa. Bom, estou às ordens, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Então, eu acho que a gente pode encerrar, né, doutor Marco Túlio? Acho que sim. Mais uma vez, eu agradeço ao senhor pelo seu tempo aí. Parabéns pelas aulas, foi muito produtivo, a gente sempre aprendendo bastante com as aulas. E aguardando uma próxima oportunidade para o senhor passar o conhecimento para a gente também, e a gente fica muito feliz com isso, com essa oportunidade de te assistir. Muito obrigado. Tá bom. Eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade e a todos que assistiram aqui, que participaram. Agradeço a todos. Uma boa noite para todo mundo. A gente que agradece. Boa noite, doutor Marco Túlio. Boa noite a todos. Foi ótimo. Boa noite. Obrigado aí, Fausto. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Parabéns pela aula. Doutor Obrigado. Cláudio, um abraço. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Até mais, boa noite.